pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos à sequência, então, na nossa aula de função do segundo grau. Então, só relembrando a formulazinha desmembrada, tá? X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos resolver uma equaçãozinha aí do segundo grau, pra gente ver como que funciona e depois montar ela no gráfico, tá? Então, vamos imaginar aí x ao quadrado menos 3x mais 2. Primeira coisa, a gente vai igualar a zero, né? Que a gente vai achar, a gente vai colocar como que se y valesse zero, para achar o valor de x na reta de y. Aqui, ó, é o y, aqui é o x, tá? Então, aqui, ó, aqui é o zero do y, aqui é a parte positiva do y e aqui é a parte negativa do y. Então, a gente quer achar a raiz, quer dizer, o que corta o eixo x, ou seja, onde o y tá zero, tá? Então, por isso que a gente vai igualar a nossa equação a zero, onde o y vai valer zero. E vamos aplicar a fórmula. Então, a gente precisa descobrir o que é o a, o que é o b e o que é c nessa equação. Então, lembrando que a é o que está do lado do x. Nesse caso, como não tem número, a gente sabe que é 1, porque 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa, né? O b aqui, no caso, é o que está do lado do x. Então, nesse caso, é o 3. Não, é o menos 3. A gente não pode deixar o sinal de menos para trás, tá? Então, b vale menos 3. E o c é o que está sempre sozinho, que aqui, no caso, é o 2. Então, vamos aplicar agora essas letrinhas lá na fórmula do delta. Então, vai ser delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, substituindo agora as letrinhas, quanto que vale b? Menos 3 ao quadrado menos 4 vezes, quanto que vale a? 1. Quanto que vale c? 2. Então, substituímos, agora basta calcular. Quanto que é menos 3 ao quadrado? Lembrando, não é menos 3 vezes 2, é menos 3 multiplicado por ele mesmo, né? Repetido 2 vezes. Então, menos com menos vai dar mais 3 vezes 3, 9. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Então, aqui a gente tem 9 menos 8, que vai dar 1. Então, a gente precisa guardar que o nosso delta vale 1. Então, vamos guardar aqui em cima, ó, delta igual a 1. E vamos fazer agora a continha da fórmula do x. Então, aqui, lembrando que a gente tem x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, substituindo de novo. Não podemos deixar esse menos de fora e nem esse menos, tá? Esse menos é da própria fórmula. Esse menos é o do valor do 3. Então, aqui, menos dessa fórmula, quanto que vale b? Menos 3, tá? Mais ou menos raiz de delta. Quanto que a gente calculou o delta? 1 sobre 2 vezes, quanto que vale a? 1. Beleza? E agora a gente vai refazer essa conta. Aqui vocês estão vendo que tem o sinal de mais e de menos. Então, a gente vai precisar achar duas respostas, tá? São duas raízes, porque é uma equação do segundo grau. Então, aqui, uma continha a gente vai fazer com esse sinal de mais e a outra continha a gente vai fazer com esse sinal de menos, tá? Então, deixa eu passar aqui para cima ele aqui, para ficar mais fácil. Então, a gente chegou aqui no x é igual a menos com menos vai dar mais, né? Mais 3, mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1, 2. Então, vou apagar agora aqui embaixo, tá? Ah, lembrando que o delta vale 1 aqui. Então, tá. Agora, então, como eu falei, a gente vai fazer duas respostas. A primeira resposta eu vou chamar de x', onde eu vou usar o sinal de mais daqui, tá? Então, vou repetir tudo. 3 mais raiz de 1 sobre 2. E o outro que eu vou chamar de x duas linhas, onde eu vou usar esse sinal de menos. Então, vai ser 3 menos raiz de 1 sobre
2. E agora eu vou terminar as continhas achando as raízes. Então, quanto que é a raiz de 1? É 1, né? Então, eu tenho 3 mais 1 sobre 2, que vai dar 3 mais 1, 4 sobre 2. E a primeira raiz é 2. Então, aqui na primeira resposta, a primeira coordenada que a gente vai ter para o nosso gráfico é x2, o y 0. Lembra que a gente zerou, tá? E aqui, a gente vai fazer a continha também. Raiz quadrada de 1 é 1 sobre 2. 3 menos 1 dá 2 sobre 2, que vai dar 2 dividido por 2, 1. Então, a outra raiz aqui vai ser 1, onde também o y vale 0. Então, a gente encontrou as duas raízes, que são 2 e 1. Ainda, a gente precisa calcular para o gráfico a vértice. O que é a vértice do gráfico? O gráfico do segundo grau, ele funciona, ele é assim, é uma parábola, ou para cima ou para baixo. Nesse caso, como o nosso A é positivo, né, ele é maior que 0, então o nosso gráfico ele vai ser dessa forma. Se fosse negativo, ele ia ser dessa forma, tá? O que é vértice? Desculpa. O que é vértice? Vértice é essa pontinha aqui da nossa parábola, tá? Então, a gente precisa encontrar ela. Vamos calcular ela. Para calcular vértice, a gente vai precisar de outras duas fórmulas. Uma para calcular o vértice de x, onde a fórmula é menos b sobre 2a. E outra para calcular o vértice de y, né? Que a fórmula é menos delta sobre 4a. E a gente vai fazer a substituição conforme lá o que a gente tinha achado. Lembrando que a gente tinha achado que A vale 1, B vale menos 3 e C vale 2, ok? Então, aqui, o x, vamos calcular a vértice de x, menos, aqui que é da fórmula, e o menos 3. A gente não pode deixar nada para trás. E 2 vezes o A, que vale 1. E para o y, a gente tem menos delta, né? Menos 1 sobre 4 vezes A. Quanto que vale A? 1. Então, aqui a gente vai fazer a continha. Eu tenho menos com menos dá mais 3. 2 vezes 1, 2. Então, a resposta ficou 3 sobre 2. E aqui, o y vai ficar menos 1 sobre 4 vezes 1, 4. Então, as coordenadas do vértice... Lembrando, é sempre na sequência, igual ao alfabeto, x, y, né, depois z. Então, aqui, ó, 3 sobre 2, a sequência x, né, menos 1 sobre 4. Então, aqui é o vértice. Então, a gente tem as coordenadas ali. Então, agora a gente vai montar o nosso gráfico. Então, como que a gente vai montar o nosso gráfico? Relembrando de novo que o eixo na vertical é o y, na horizontal é o x, tá? Então, aqui a gente tem o 1 e o 2. 1 e o 2. Menos 1, menos 2. E aqui a gente vai ter 1 e 2 também. Menos 1, menos 2. Tá? Então, aqui, ó, colocando no gráfico já, a gente já vê que a nossa raiz, a nossa parábola vai cortar aqui, né? Um no 2 com 0 e outro no 1 com 0. x1, y0, x2, y0. Então, vai ser aqui que a nossa parábola vai cortar. A nossa parábola também vai cortaria o eixo y, e o que determina o valor, onde ela corta no eixo y, é o valor de c, tá? C vale 2. Então, a nossa parábola cortaria assim, ó. Ela ficaria assim. E agora, a gente precisa só definir o vértice, né? No caso aqui, ficou 3 meios, né? Vamos cortar aqui, dividir isso aqui em fração. 3 meios. Aqui sobre 2. 2 sobre 2. 3 sobre 2. E aqui, 4 sobre 2. Então, 3 meio vai ficar aqui, e o outro é negativo, né? O valor de y é 1/4. Então, aqui ficou 3 meios. E 1/4 vai ficar onde? Vai ficar bem pequenininho aqui, ó. Eu tenho, pra ficar aqui, tem que ficar 4 sobre 4 pra ficar 1. Então, aqui eu vou dividir, ó. 1,
2, 3, 4. Então, 1 sobre 4 é isso aqui, ó. É bem pequenininho. Então, a nossa vértice ficou aqui, ó. Que é onde vai fazer a bolinha. Então, nosso gráfico ficou mais ou menos assim, tá? Não é difícil, né? É um pouquinho trabalhoso? É um pouquinho trabalhoso. Mas não é nada difícil de se calcular. Infelizmente, a gente precisa decorar as fórmulas, porque as fórmulas é o meio mais fácil de a gente conseguir calcular, ao invés de ficar criando aí deduções mirabolantes, né? Para poder achar todos os valores e ficar tentando diversos números aí. Então é isso, pessoal.